Bom, pessoal, antes de voltar aqui para as técnicas de derivação, para a gente seguir nelas, eu dei uma olhada lá no Moodle, coletei lá, tirei dúvidas de quem perguntou, de quem colocou dúvidas lá, e algumas eu preferi trazer para cá, porque fica difícil de escrever, talvez fique complicado de entender lá só escrevendo a resposta. Aí antes de voltar aqui então para as técnicas, eu vou resolver alguns exercícios que eu coletei lá no Moodle de dúvidas que foram colocadas e não foram respondidas. Uma delas tem relação com esses exercícios que estão na página 37 de funções trigonométricas inversas, que trabalha lá com arco seno, arco tangente, arco cosseno. É um conjunto de 63 até o 72, da página 77. Então vou resolver dois aqui como exemplo. E aí, se tiverem mais dúvidas, coloquem lá no Moodle, se não sanar agora. Peguei aqui um exemplo, um que foi colocado lá, o 68B da página 77. Ele quer calcular o cosseno de 2 vezes o arco cosseno de 5/13. Né? Tem que lembrar que algumas coisas, que esse seno elevado a menos 1 de alguma coisa, isso aqui é arcosseno. Isso aqui não é seno elevado a menos 1, isso aqui lê assim, arcosseno daquele ângulo. Para resolver esse exercício, eu vou usar uma identidade trigonométrica que diz que se eu tenho cosseno de 2α, isso pode ser escrito como 1 menos seno ao quadrado, 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de alfa. Existe essa identidade na trigonometria, ela sai da identidade fundamental somada com a identidade de arco duplo. Né? Você acha essa demonstração fácil. Então diz que o cosseno de 2θ é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. Então a gente vai usar essa identidade aqui nesse exercício. Antes disso, vamos pensar o seguinte, vamos pensar nesse termo aqui, ó. Esse termo aqui, arcosseno, assim que a gente lê isso, de 5/13. Isso aqui é um ângulo, né? Vamos lembrar do que é o arcosseno. Se eu pego que o arcosseno de, sei lá, meio, é π/6, é 30 graus. Por quê? Porque o seno, isso aqui é verdade, porque o seno de π/6 é meio. O arcosseno é isso. O arcosseno é o valor, ele me dá o ângulo cujo valor dá isso aqui. Então, eu estou perguntando o seguinte, qual o ângulo cujo seno dá 5/13? Então, é um ângulo. Vou colocar um ângulo alfa mesmo, vou manter ali o alfa. Vou ter ali esse ângulo alfa. Então, aqui o cosseno de 2 vezes arcosseno de 5/13 é um ângulo cujo seno dá 5/13. Vou até escrever aqui como um ângulo. Para a gente não esquecer que isso aqui está trabalhando com 2 vezes um ângulo. É um ângulo que eu vou localizar de 5. Aqui no exercício você poderia fazer na calculadora, né? Se você fizer arcosseno de 5/13, você vai achar um ângulo lá que você pode colocar. Mas aqui, pela resolução do exercício, ele queria fazer uma simplificação operando só algebricamente, sem a calculadora. Então eu tenho cosseno de 2 vezes um ângulo que eu posso calcular aqui, um ângulo que eu chamei de alfa. Então seja alfa igual a esse arcosseno de 5/13. E eu posso usar essa identidade aqui, ó, em que cosseno daquele 2α vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Só a identidade, eu posso reescrever isso assim. E eu sei o seguinte, que se o arcosseno de 5/13 é alfa, isso significa, pela definição de arcosseno, que o seno de alfa é 5/13. Né? Se o arcosseno de 5/13 é alfa, isso significa que o seno de alfa é 5/13, pela mesma definição. Se o arcosseno de meio é π/6, significa que seno de π/6 dá meio. Então, nessa definição aqui, eu encontro o seno. E eu posso substituir ele aqui, ó. Essa expressão então pode ser escrita como 1 menos esse termo aqui ao quadrado, que no caso aqui vai ser 5/13. 5/13 ao quadrado. Né? Fazendo essa continha aqui que vai dar um número específico, vai ficar, você tira esse quadrado e depois faz o mínimo para somar, isso aqui vai ficar 119/169. Então eu tenho aqui o cosseno de 2 vezes o arcosseno de 5/13 é igual a 119/169. Essa é a resposta. Então é só uma manipulação algébrica aqui com a definição do arcosseno. Né? Pela definição, eu sei que isso aqui dá um ângulo, substituir lá, e por essa identidade aqui eu consegui encontrar o seno desse ângulo.
Esse exercício aí, ele quer que simplifica essa expressão, tangente de arcosseno de x. Na verdade, quer que opera com o arcosseno é para um exercício mais para trabalhar essas definições que envolvem as funções trigonométricas inversas. Vou reescrever isso sem a presença do arcosseno. Basicamente é isso que se quer ali. Vamos pensar nesse termo aqui de dentro. Vamos pensar aqui, se eu tenho um y igual a um arcosseno de x, isso aqui é verdade, pela definição, somente se o x for igual a seno de y. Não é isso? Vamos pensar nesse termo aqui em termos de um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. Vou pensar aqui um triângulo retângulo. Vou lembrar aqui o que significa essa expressão. Essa expressão significa o seguinte, se eu tenho aqui um ângulo y, que está aqui dentro do seno, para que essa expressão aqui, o x seja igual a seno de y, envolvendo esse triângulo retângulo, eu poderia ter um triângulo retângulo em que esse cateto mede x e a hipotenusa mede 1. Porque se eu fosse calcular o seno aqui do ângulo, seria o quê? O seno desse ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A gente já viu isso, definições das funções trigonométricas, relações trigonométricas com triângulo retângulo. O seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de y é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, de onde a gente tira que x é igual a seno de y. Então, essa relação aqui fica válida dessa forma. No entanto, se eu tenho esse triângulo dessa forma, eu consigo calcular quem é esse cateto aqui, pelo teorema de Pitágoras. Porque eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, é igual a x ao quadrado, mais esse termo aqui que eu não conheço, vou até deixar ele como interrogação mesmo, ao quadrado. Só usei Pitágoras. Ou esse termo aqui que eu não conheço, ao quadrado, é igual, passando esse para lá, vai ficar 1 menos seno ao quadrado. Ou esse termo vai ficar igual a raiz, vou deixar só a raiz positiva, porque é um comprimento, né? Vai ficar raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, esse aqui mede raiz de 1 menos x ao quadrado. E de posse dessa informação, eu consigo calcular a tangente desse termo aqui. Se a gente chamou isso aqui de y, o que eu estou querendo calcular é a tangente desse y. Onde y, nesse caso, quando a gente trouxe o triângulo retângulo, é esse ângulo dentro do triângulo retângulo. Eu consigo calcular a tangente também. A tangente é igual a quem? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, vai ficar igual a x sobre raiz de 1 menos x2. Ou, traduzindo aqui para o que se pediu, então eu tenho que a tangente de arcosseno de x é igual a x raiz de 1 menos x2. Você pode reescrever esse termo assim, no caso que ele chamou de uma simplificação. Nesses exercícios, estão na página 77, eles vão praticar isso, a definição do arcosseno, do arco cosseno, do arco tangente, como operar com isso. Eles não têm um objetivo próprio, né, de simplificação. Às vezes a gente precisa usar isso para fazer esse tipo de simplificação, mas não é algo muito corriqueiro. Bom, outro exercício que foi perguntado lá foi esse da página 207, que são 6 exercícios com o mesmo enunciado. Depois tem outros lá que também, esses eu tirei dúvida lá mesmo, mudam. E a letra A aí, eu preferi trazer para cá, vamos pensar nele. Ele deu uma função que informa o deslocamento de uma partícula. Então, uma partícula se desloca seguindo essa função. Você quer saber exatamente onde ela está, qual a posição dela, basta colocar o tempo que você quer saber. Depois de 10 segundos, substitui o tempo por 10, calcula, sabe exatamente a posição que ela está. T igual a 100 segundos, substitui, você sabe exatamente onde ela está. Então, a função que te fornece a posição à medida que o tempo passa. Sabendo disso, sabendo que o t é medido em segundos e a posição em pés. Então, isso aqui vai dar pés por segundo. Um pé é uma unidade de medida de comprimento. Sabendo disso, encontre a velocidade no instante t. A gente já viu que velocidade é a taxa de variação da posição. É o ritmo com que a posição muda à medida que o tempo passa. Ou, em outras palavras, a velocidade de alguma coisa vai ser a taxa de variação da posição. Se a posição é essa função f aqui, vai ser a derivada do f. É a taxa de variação do f, da posição, à medida que o tempo passa. Derivando isso aqui vai ficar igual a 3t2 menos 24t mais 36. Essa aí é a função que me dá a velocidade dessa partícula em qualquer instante. Essa me dá a posição, essa me dá a velocidade. Letra B, qual a velocidade depois de t segundos? Então, ele está pedindo aqui quem é o v de 3, depois de 3 segundos. Ou, em outras palavras, quem é o f' aplicado no 3. Isso aqui vai ficar igual a 3
vezes 3 ao quadrado, menos 24 vezes 3, mais 36, que dá menos 9 pés por segundo. Então essa é a velocidade dessa partícula nesse exato instante 3. Vamos lembrar que o que é velocidade negativa, né? Se você tem um deslocamento, você tem aqui deslocamento numa linha reta, vamos supor assim, isso significa, com a velocidade negativa, significa não que está desacelerando, mas significa que está indo com essa velocidade, no sentido, se você definiu isso aqui como sentido positivo do movimento, significa que a partícula está indo nesse sentido a uma velocidade de 9 pés por segundo. Então ela está indo no sentido contrário ao sentido positivo do movimento, só isso que indica o sinal negativo na velocidade. A letra C. Quando a partícula está em repouso. Algo está em repouso quando a sua velocidade é zero. Quer saber o seguinte, quem é o t que faz isso aqui ser verdade? Ou, em outras palavras, quem é o t que zera a derivada? Nesse caso aqui, quanto que o 3t2 menos 24t mais 36 dá zero. Então, posso tirar o delta que vai ficar 24 ao quadrado menos 4 que multiplica 3, que multiplica 36, que vai dar 144. Então, o t vai ficar igual. Isso aqui vai zerar quando o t for igual a 24, mais ou menos. 54 é 12 ao quadrado, 12, sobre 2a, sobre 2 sobre 6. Então, aqui vai ficar 36 sobre 6, que vai dar igual a 6. E vai dar 12 sobre 6, que vai ser igual a 2 segundos. Então, essa partícula está parada em dois momentos, no 2 segundos e no 6 segundos. Esses dois momentos fazem a derivada zerar, ou, em outras palavras, fazem a taxa de variação da posição pelo tempo zerar, ou a velocidade zerar. A letra D pede o seguinte: quando a partícula está se movendo no sentido positivo. Algo está se movendo no sentido positivo quando a velocidade é positiva, e está se movendo no sentido negativo quando a velocidade é negativa. Então, ele tem que fazer o sinal da derivada, da velocidade. Então, se eu tenho aqui uma velocidade dada por essa expressão aqui, 3t2 menos 24t mais 36, para eu fazer o estudo de sinal dela, eu posso fazer, por exemplo, o gráfico. A gente já viu como é que faz estudo de sinal de uma expressão desse tipo. No caso, como uma parábola, é uma expressão quadrática, eu posso trabalhar com uma parábola que eu já tenho até as raízes. Então, ela é uma parábola com a concavidade para cima, porque multiplica t2 aqui é positivo, que tem raízes 6 e 2. Então, ela é uma parábola assim, ó. Concavidade positiva. Então, F é a velocidade pelo tempo, que corta aqui no 2 e aqui no 6. Então, já sei o sinal. Aqui não faria sentido a gente pegar o tempo negativo. Ela é positiva do 0 até o 2, do 2 até o 6 ela é negativa, e depois do 6 ela é sempre positiva. Então, como é que é o comportamento dessa partícula? Ela começa com essa velocidade aqui, que é o ponto onde corta essa função aqui, que no caso é 36, né? Quando o t é 0, ela é 36, então começa com 36 pés por segundo. Aí ela vai perdendo a velocidade, vai desacelerando, 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 desacelerando até o instante 2. Depois de 2 segundos ela para e ela começa a acelerar no sentido contrário. Então ela começa a 36 pés por segundo nesse sentido. Aí depois ela para 2 segundos depois e volta nesse sentido. Até por mais 4 segundos, né, do 2 até o 6. Então ela começa, não aqui no 0, ela começa no... Ela começa no 0, exatamente. Ela começa no 0, porque quando o t é 0, né, a posição. Aí 2 segundos para frente, desacelerando, já começa com 36 metros por segundo, quando o t é 0. Aí vai desacelerando, 2 segundos depois para e volta por 4 segundos, para de novo, depois de 6 segundos e começa a acelerar nesse sentido. Começa a aumentar a velocidade nesse sentido. Então assim que essa partícula está se movendo, o que perguntou mesmo? Quando a partícula está no sentido positivo. Está se movendo no sentido positivo quando o t está entre 0 e 2. E quando o t for maior que 6. Então, nesses momentos aqui, a partícula está se deslocando nesse sentido, no sentido positivo do movimento. Letra E, que foi a pergunta, a dúvida lá que estava no mudo. Encontre a distância total percorrida durante os 8 primeiros segundos. Ó, a gente pode operar com isso aqui com a física, com a ideia de física lá do deslocamento. Vamos ver a folha aqui, estava meio cheio lá. Então eu quero saber o seguinte, o quanto essa partícula andou no sentido positivo. Quanto
quando essa partícula encontre a distância total percorrida durante os 8 primeiros segundos. Então, eu quero saber o seguinte, quanto essa partícula andou? De 0 até 8. Como que eu vou resolver isso? A gente viu lá o gráfico que me indica a velocidade. Então, eu já sei quando ela está para frente, quando ela está para trás. Ela está andando no sentido positivo, ela está no sentido negativo, no 2 e no 6, que isso aqui mudou de direção, de sentido do deslocamento. Bom, para eu saber quando ela andou entre o 0 e 2, eu posso saber o quê? Como ela não mudou de posição, eu posso calcular pela posição que ela estava no instante 0 até no instante 2. Aí eu sei, diminuindo, quanto que ela andou. No instante 0, para t igual a 0, eu consigo achar a posição da partícula. A posição dela vai ser igual a 0 ao cubo, menos 12 vezes 0 ao quadrado, mais 36 vezes 0. Então ela partiu do ponto 0 lá da estrada que ela estava andando. Ela partiu daqui. Nos 2 primeiros, depois de 2 segundos, ela estava onde? Deixa eu ver aqui. No instante t igual a 2, ela andou até esse ponto aqui. Vai ser igual a 2 ao cubo, menos 12 vezes 2 ao quadrado, mais 36 vezes 2. Isso vai dar igual 32 metros. 32 metros. Então, quanto ela andou entre 0 e 2? É onde ela estava no instante 2 menos onde ela estava no instante 0. Que vai ser igual a 32 menos 0. 32 metros. Então, nos primeiros 2 segundos, a partícula... Ah, não é metros, é pés, né? 32 pés. Está em pés. 32 pés. Entre 2 e 6, ela também só deslocou num sentido, que foi nesse sentido aqui. Ela veio positiva do 0 até 2, nesse sentido. Depois ela de 2 até 6, ela fez isso. De 2 até 6, a gente consegue calcular também. Com t igual a 2, a gente já tem. O f de 2 é 32 pés. Então, ela andou começou no 0 e andou 32 pés nesse sentido. Parou e começou a andar nesse sentido. Então, ela começou a andar nesse sentido no ponto 32 lá da estrada. No 32 lá do ponto onde ela estava deslocando. A posição dela era no ponto 32 quando ela começou a andar para cá. No instante 6, no t igual a 6... eu vou calcular aqui o f de 6, vai ficar 6 ao cubo, menos 12 vezes 6 ao quadrado, mais 36 vezes 6, que vai dar igual, já calculei aqui, vai dar igual a 0. Então, olha o que aconteceu, a partícula começou no 0, foi até o 32 pés, ela começou andando assim, no sentido positivo, chegou aqui, ela parou, ela voltou, até o ponto 0. Então, ela gastou 2 segundos para vir daqui até aqui e gastou 4 segundos para vir daqui até aqui. Aqui deu 0, aí o deslocamento aqui então vai ser a posição no instante 6 menos a posição no instante 2. Aqui, como eu estou querendo achar a distância total percorrida, eu vou colocar um módulo, porque esse D negativo é o quanto ela andou. O fato de ser nesse sentido ou nesse sentido não importa. Então, vou colocar um módulo aqui, isso aqui vai ficar igual a 0 menos 32, então ela andou 32 pés. Então, ela andou de 0 até 32, parou, ela gastou 2 segundos daqui até aqui, andando no sentido positivo. Aí de 2 até 4, de 2 até 6, ela andou 4 segundos para cá. Aí parou no 0, coincidentemente ela parou no 0, podia ter parado antes, podia ter parado depois, parou no 0. E falta mais um período, até o 8, né? Então vai ter agora do 6 até o 8. De 6 até 8, essa partícula andou a posição no instante 8 menos a posição no instante 6. A posição no instante 6 a gente já tem. A posição no instante 8, então a posição no instante 6, a gente já tem que é 0, o f de 6 é 0. E a posição no instante 8, o f de 8 vai ficar igual a 8 ao cubo, menos 12 vezes 8 ao quadrado, mais 36 vezes 8, que dá, eu já calculei aqui, 32 também. Por coincidência deu 32. Então aqui a posição no instante 8 menos a posição no instante 6 também deu 32. Então até o 8 ela andou mais 32. Então, por coincidência aqui ficou exatamente nos pontos onde ela começou. Ela veio nesse sentido até no 0, depois ela voltou por mais 2 segundos até o 32. Então a partícula começou no 0,
2 segundos para frente, ela parou aqui no ponto 32 do deslocamento. Aí ela parou 2 segundos depois, aí voltou com uma determinada velocidade que cresceu e diminuiu até zerar. Ela começou, depois parou até o zero. E depois, nos próximos 8 segundos, ela andou até 8 segundos mais T2. Então ela veio nesse sentido positivo, nesse sentido negativo, nesse sentido positivo. Então ao todo, quanto que ela andou? Ela andou 96, né? Foi 32 mais 32 mais 32. Não foi com a mesma velocidade, por isso que ela gastou tempos diferentes. Na verdade, aqui foi a mesma velocidade, né? A função é simétrica. Ela andou 32 de 0 a 2 e de 6 a 8. E nesse período em que ela acelerou e voltou e começou a desacelerar, ela andou 32, mas foi em 4 segundos, que é entre 2 e 6. Então o total percorrido aqui, a resposta é 32 mais 32 mais 32. Então ela andou 96 pés entre os 8 primeiros segundos do deslocamento aí desse movimento. E a letra F, desenha um diagrama com a figura. O diagrama é mais ou menos isso que eu estou rabiscando aqui, ó. O diagrama mais ou menos, deixa eu ver se eu faço aqui no cantinho. O diagrama de deslocamento é esse. Eu tenho aqui o ponto 0, lá da onde começa a deslocar. No caso aqui ficou tudo 32. Então o diagrama é isso. Ela veio do 0 até 32, voltou e fez isso de novo. Então, esse foi o diagrama do movimento dessa partícula. Ela começou no 0, foi até o 32, do 32 ela voltou para o 0, do 0 ela voltou no 32. Ela andou 96 ao todo, nesses 8 primeiros segundos de movimento. Então isso aqui é para fazer todas as letras ali. Alguém me perguntou sobre esse exercício em geral. Espero que esse aí tenha ajudado a entender os demais. Outro exercício que estava lá, 41 da página 198. O exercício 41 diz o seguinte: quantas retas tangentes à curva y igual a x sobre x mais 1. Então, quantas retas tangentes a essa curva passam pelo ponto 1, 2? Em quais pontos dessas retas tangentes toca a curva? Então, esse exercício é parecido com o 42, que eu resolvi no comecinho da aula passada. A ideia é você, como você está trabalhando com reta tangente, você calcular no ponto geral e depois achar o ponto que te importa, o ponto que você quer calcular de fato. Então, como eu quero calcular reta tangente, primeiro eu preciso da inclinação. A inclinação da reta tangente, nesse caso aqui, eu posso derivar de várias formas. Posso usar, por exemplo, a regra do quociente. Podia transformar no produto e usar a regra do produto. Vou usar do quociente que foi de baixo, vezes a derivada da de cima, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Só usei regra do quociente. De baixo, derivada de cima, derivada de baixo, sobre de baixo ao quadrado. A derivada da função vai ficar igual, aqui dá 1, vai ficar x mais 1 vezes 1, menos a derivada disso aqui também dá 1. A derivada de 1 dá 0, a derivada do x dá 1, menos x, sobre x mais 1 ao quadrado. Então, esse x cancela com esse x, a derivada vai ficar igual a 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Então, essa é a derivada da função. Eu quero um ponto da função qualquer, para depois eu tornar específico. Para eu calcular a equação da reta, eu preciso de 2 pontos. No caso aqui, eu já tenho um ponto pelo qual essa reta vai passar, mas não necessariamente esse ponto aqui é o ponto da função. É um ponto que pode estar fora. Eu tenho lá a função, eu tenho um ponto aqui fora dela. Eu quero saber quantas retas tangentes passam por ela e tangencia essa função. É isso que está sendo perguntado. Quantas retas tangentes que acontece isso? Que ele passa por esse ponto lá que não está na função e tangencia a função. Então eu vou pegar um ponto da função, um ponto x qualquer. Vou pegar um ponto x igual a, consequentemente, se eu tenho um ponto x igual a, o y dele vai ser igual a mais 1. Então eu tenho um ponto qualquer da função, que é o ponto A, e o ponto A mais 1. A sobre A mais 1. Então esse aqui é um ponto genérico dessa função aqui. Eu vou aplicar, quero achar uma reta tangente nesse ponto aqui, eu vou aplicar o x igual a na derivada. Então a derivada, quando x igual a, vai ficar igual a y' vai ficar igual a 1 sobre a mais 1 ao quadrado. Então, isso aqui é a inclinação genérica de qualquer reta que tangencia essa função, porque eu apliquei na derivada dela. E para eu achar a equação de uma reta, a gente já usou essa forma muitas vezes, é y menos quadrado a y no ponto que eu conheço, inclinação que multiplica x menos quadrado a x no mesmo ponto. Então eu vou pegar nesse ponto aqui. Vai ficar y menos quadrado a y do ponto, vou pegar o ponto geral, que vai ser a sobre a mais 1, que é igual a inclinação que a gente acabou de localizar,
a mais 1 ao quadrado, que multiplica x menos quadrado de x mesmo ponto, no caso que a. Essa aqui é uma equação de uma reta genérica, de uma reta qualquer, que tem essa inclinação e que tangencia essa função em diversos pontos. Eu quero saber o seguinte, qual dessas retas genéricas, que além de ser tangente a essa função, já que essa reta aqui é uma reta genérica que é tangente à função, num ponto em que x é igual a um a genérico, além disso, ela também passa por esse ponto 1, 2. Ora, eu quero saber quem é o a que faz isso aqui. Quem é o a dessa função que faz isso aqui acontecer simultaneamente. Ora, se eu tenho aqui o ponto 1, 2, basta substituir o y igual a 2 aqui e o x igual a 1 aqui. E aí eu vou encontrar o a que satisfaz isso. Deixa eu virar aqui então a folha. Deixa eu pegar outra folha aqui que eu faço mais embaixo. Está saindo, tá. Então eu vou escrever aqui, vai ficar y menos, aliás, y não, vai ficar 2 menos a sobre a mais 1, que é igual a 1 sobre a mais 1 ao quadrado, que multiplica, no invés de ser x, igual a 1. Então o ponto era o ponto 1, 2, eu substituí o y por 2 e o x por 1, 1 menos a. Então aí, o a que satisfizer isso é um a de uma reta que é tangente à função, a gente achou que a equação generalizada de qualquer reta tangente à função, e que passa por esse ponto 2, porque para uma curva qualquer passar num ponto, a equação tem que satisfazer. Quando você pegar o y, o x tem que satisfazer a equação, isso tem que ser igual a isso. Deixa eu achar o a que faz isso aqui ser verdade. Vou tirar o mínimo desse lado de cá. Está saindo, tá? Então aqui vai ficar a mais 1, que multiplica 2, 2 que multiplica a mais 1, menos a, igual. O lado de cá não precisa de tirar, só multiplicação. 1 menos a sobre a mais 1 ao quadrado. Eu até posso cancelar esse a mais 1 com esse a mais 1 aqui, ao quadrado. Essa expressão vai ficar igual a... aqui vai ficar 2a mais 2 menos a, sobre nada, né? Sobre um que eu cortei ali. Aqui vai ficar 1 menos a sobre a mais 1. Ou vai ficar a, 2a menos a, que é a, mais 2 sobre 1, igual a 1 menos a sobre a mais 1. Se eu multiplico cruzado, vai ficar aqui 1 menos a, que é igual a mais 1 multiplicar a mais 2. Distribuindo ali, vai ficar A2 mais A, mais 2A, mais 2. Ou, passando esse tempo lá de lá, vai ficar A2. Se eu passo para lá de lá, vai ficar mais A. Então vai ficar A mais A, 2A, com 2A, 4A. E se eu passo esse tempo para lá com menos 1, ele vai ficar igual a 2 menos 1, 1. Igual a 0. Então aqui se eu tiro a forma de Bhaskara, deixa eu ampliar esse papel aqui. Pela forma de Bhaskara eu acho o A que satisfaz isso tudo. O delta vai ficar igual a 16 menos 4, que vai ficar igual a 12. Ou A vai ficar igual a menos 4, mais ou menos raiz de 12, sobre 2A, 2 vezes 1. Vai me dar dois valores. Vai me dar o valor menos 4, mais raiz de 12 sobre 2, e menos 4, menos raiz de 12 sobre 2. Esse 12 aqui dá pra gente melhorar ele dentro da raiz, né? O 12 por 2, tá saindo aí, tá? 6 por 2, 3, por 3, 1. Então, o 2 é 2 ao quadrado, os 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Então, isso aqui dentro da raiz vai ficar menos 4, mais raiz de 2 ao quadrado vezes 3, que é 12, sobre 2. Aqui vai ficar menos 4, menos raiz de 2 ao quadrado, vezes 3, sobre 2. Então, aqui vai ficar menos 4. Esse de cima aqui, ó. São os dois valores, agora é só determinar eles. Podia fazer pela calculadora e achar o decimal. Vamos deixar aqui em raiz mesmo. Então esse aqui de cima, o menos 4, eu vou tirar o 2 lá de cima, deixa eu fazer ele aqui. Ficou confuso aqui. Menos 4
mais, vou tirar o 2, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2. Esse aqui eu posso simplificar todo mundo por 2, né? Dividindo por 2 aqui todo mundo, porque aqui eu posso colocar em evidência? Posso. Então vai ficar menos 2 mais raiz de 3. Então esse aqui é um dos A's que satisfazem isso. E esse aqui é a mesma coisa. Vai ficar, esse outro aqui vai ficar menos 4 menos 2 raiz de 3 sobre 2. Posso dividir todo mundo por 2, vai ficar menos 2 menos raiz de 3. Então os dois A's que satisfaz essa expressão é assim. Então tem dois pontos lá na função. Tem dois pontos lá na função que fazem que tem retas que são tangentes à função e que passam por aquele ponto 1, 2. Deixa eu ver se foi isso que perguntou. Quantas retas tangentes à curva passam pelo ponto tal? Então, beleza. Então são duas retas. Em quais pontos essas retas tangentes tocam a curva? Bom, agora eu tenho que substituir lá nos pontos da reta, né? Deixa eu achar aqui os pontos da reta. Os pontos são esses aqui, ó. Todo ponto genérico com A. Aí basta substituir aqueles valores aqui. Deixa eu ver se já está calculado aqui no livro. Tá. Os pontos aí é só fazer conta, né? Você tem que pegar esses valores aqui e substituir lá naquela expressão. A. Essa é a coordenada x e a coordenada y, A sobre A mais 1. A sobre A mais 1. Então, você substitui esses valores aqui no A, esse valor aqui, você vai encontrar o x e o y. Eu já tenho aqui na resposta do livro, só continha agora de... Você substitui, tal. Então, o primeiro ponto é um ponto menos 2 mais raiz de 3, com esse A aqui que a gente encontrou, e o y vai ficar igual a 1 menos raiz de 3 sobre 2. Então, esse é um dos pontos, quando você substitui esse valor aqui. E o segundo ponto, deixa eu achar, copiar aqui do livro. O segundo ponto, quando você substituir esse valor aqui nesse A, o primeiro ponto vai ficar menos 2 menos raiz de 3. Essa é a coordenada x dele. E a segunda coordenada, quando você fizer esse cálculo aqui do A sobre A mais 1, vai ficar 1 mais raiz de 3 sobre 2. Podia ter colocado isso tudo em decimal, ficaria muito mais simples, com a calculadora na mão, para não manter as raízes até o final. Mas o fato é que esse exercício, a parte mais complexa dele é essa interpretação aqui, de que eu quero encontrar retas tangentes a essa função, que também passam por esse ponto. Então tem um ponto fora da curva, em que a reta tangencia a curva e passa por ele. Como é que eu localizei isso? Para encontrar a inclinação dessas retas genéricas, eu derivei a função e apliquei num ponto genérico da função x igual a. Ou seja, um ponto em que x é igual a e y é igual a A sobre A mais 1. Esse é um ponto genérico da função. Eu apliquei esse A na derivada para encontrar a inclinação dessas retas genéricas, que tangenciam a função. Encontrei a inclinação e substituí na equação da reta para esse ponto aqui e para essa inclinação. E encontrei uma equação geral das retas que tangenciam. Além de tangenciar a função, ela também tinha que ter a seguinte característica, tinha que passar por esse ponto 1, 2. Aí eu substituí x igual a 1 e y igual a 2. E calculei, naquela conta que ficou bagunçada aqui, quem era o A que satisfazia isso. Aí depois voltei lá para o ponto da função. Então, é um exercício que a parte mais difícil é essa parte de montar aqui, né? Depois um monte de continha com raiz. Se fizer com a calculadora com decimal, com duas casinhas aí decimais, tá bom? Ficaria mais simples. E acho que eram esses que estavam lá no Moodle. Ah, não, tem mais um. Esse 50, ele é bem parecido com o anterior. Ele diz o seguinte: ache as equações das retas que passam pelo ponto 2 menos 3 e que são tangentes à parábola y igual a x2 mais x. Então eu quero isso. Quero encontrar retas que tangenciam essa função e que passam por esse ponto. Tá. O raciocínio é muito parecido. Então, se eu quero encontrar, vou encontrar aqui a inclinação das retas que tangenciam essa parábola. No caso que eu vou derivar, a derivada vai ficar igual a 2x mais 1. Então, se eu pego um ponto geral dessa parábola, que é um ponto em que x é igual a A e o y vai ter que ser A2 mais A. Então, todo ponto dessa parábola é desse tipo. Você pega um A específico, você acha que é o ponto da parábola. A inclinação das retas tangentes à parábola vai ser quando eu pego um x igual a um A genérico. Então, vou encontrar aqui as inclinações de retas tangentes à parábola. Então, toda reta tangente à parábola vai ter inclinação 2A mais 1. Basta você pegar um A lá, você vai achar a inclinação da reta naquele ponto. Então, esse aqui é a inclinação. Esse aqui é o mzinho lá da forma.
E a equação das retas tangentes a essa parábola aqui vai ter uma forma genérica y menos quadrado da y ponto, do ponto geral da parábola, que eu vou colocar aqui, A2 mais A, igual à inclinação, no caso é 2A mais 1, ficou tudo em função do A, que multiplica x menos quadrado de x mesmo ponto que é A. Então essa aqui é a equação genérica de qualquer reta que tangencia essa parábola. Basta pegar um A específico, você vai achar aqui quem é a equação da reta. Eu quero uma reta, eu quero uma reta que, além de ser tangente a essa parábola, que é a condição de existência dessa reta aqui, também passe por esse ponto. O ponto em que o y é menos 3 e o x é 2. Basta substituir o y aqui e o x aqui, que eu vou achar quem é o A que satisfaz isso. Ser tangente à parábola e passar por esse ponto. Então, substituindo aqui o y por menos 3, vai ficar menos A2 mais A, igual a 2A mais 1, que multiplica, vou substituir x por 2. 2 menos A. Então, a gente tem que resolver essa expressão do segundo grau aqui, para achar quem é a equação das retas que satisfaz isso. A pergunta foi quem são... Acha as equações das retas tangentes, tá? Então vamos resolver isso aqui, vai ficar menos 3, menos A2, menos A, tirando esse menos aqui dentro do colchete, vai ficar 2A mais 1, que multiplica 2 menos A. Então, ficou menos 3, ficou menos 3, menos A2, menos A, igual a 2A vezes 2 dá 4A, 2A vezes menos A ficou menos 2A2, 1 vezes 2 ficou mais 2, 1 vezes 2, menos A. Então a expressão fica, eu vou passar esse termo para de lá, vai ficar mais 2A menos 2A, vai ficar A2, termo que tem A. Esse 4A menos A fica 3A positivo, passo para o lado de cá, fica 3A negativo, então vai ficar menos 3A menos A, que dá menos 4A. E esse termo independente aqui, 2, vai passar para o lado de cá, vai ficar menos 2 menos 3, fica menos 5. Igual a zero. Então é desses resultados aqui que vão sair os A's que satisfazem essa expressão. Aí basta resolver essa expressão do segundo grau aí, achar o A que satisfaz essa expressão aqui, substituir que você vai ter a equação da reta que você quer. Aqui, deixa eu pegar na resposta, é A igual a 5, A igual a 1. Então vai ficar A igual a 5 positivo, isso, e A igual a menos 1. São os dois valores que satisfazem. E se você substituir esses valores aqui, você encontra a equação das retas que você está procurando. Então, isso é similar ao anterior. Deixa eu ver se tem mais um. Lá na resolução, ele resolveu por outro caminho. Ele fez o seguinte, fez a inclinação da reta no ponto genérico, que é esse aqui, e fez a inclinação da reta fazendo a subtração das coordenadas x sobre a subtração das coordenadas y. Ele pegou y menos 3, então ele fez assim. Isso aqui também seria a inclinação. Subtração das coordenadas y, dois pontos da mesma reta, então ficaria A2 mais A menos 3, mais 3, sobre subtração das coordenadas x, A menos 2. E aí ele igualou essas duas coisas aqui, ó, esse termo com esse. E quando iguala, você acha a mesma expressão, mesmo caminho. Mas eu achei mais prático fazer por aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Não. Bom, então eram esses exercícios que estavam lá no Moodle, os que eu não consegui responder por lá mesmo. Depois eu vou colar lá em quem perguntou. Quem tiver mais dúvida, coloque lá, a gente vai conversando pelo Moodle, tirando dúvida. Não deixem a lista como lá, vocês já viram que essa matéria tem muito exercício. E é uma matéria que dá para pegar de boa, que é só técnica de derivação e o significado da derivada. Vamos voltar agora sim, para técnicas de derivação. A gente já viu o quê? A gente já viu derivadas de funções polinomiais, derivadas de funções exponenciais, derivadas, regra do produto, regra do quociente. Na aula passada, derivadas de funções trigonométricas e a regra da cadeia, né, que é a mais importante, engloba todas. A gente viu o seguinte, que se eu tenho uma função, uma expressão algébrica elevada a um número, para derivar isso, a gente passa o número multiplicando, mantém a função que está lá na base dessa potência intacta e tira uma unidade do expoente. Não pode esquecer de multiplicar pela derivada da função que estava lá dentro, a função mais interna possível. Então é sempre uma derivação que vai de fora para dentro, até chegar no núcleo da expressão. Lembrando que a regra do quociente e a regra do produto prevalece sobre o outro. Qual outro que a gente viu? A gente viu da exponencial, né? Se eu tenho um não elevado a x, mas elevado a uma função,
A derivada disso aqui é o próprio e elevado à função, sem alterar nada, vezes a derivada da função que está lá na potência. Se eu tenho uma função trigonométrica qualquer, é o seno de uma função, pode ser seno, cosseno, tangente, a regra vai ser a mesma. A derivada é a derivada dessa função, se for seno, a derivada é cosseno, se for cosseno é menos seno, se for tangente, secante ao quadrado e por aí vai. No caso aqui, a derivada disso aqui que é seno, vai ficar a derivada disso que é cosseno, a derivada do seno, da função sem alterar, vezes a derivada da função. Acho que foram essas, né? Seno, cosseno, trigonométricas, função polinomial, que eu lembro foram essas que a gente viu até agora. Ainda faltam algumas funções para a gente usar a regra da cadeia. E na verdade falta uma função aí que a gente não operou. A gente só fez a função exponencial para quando a base é E. A gente tem uma regrinha para isso, né? Se eu tenho aqui um E elevado a x, a derivada é o próprio E elevado a x. A função cuja derivada é ela mesma. Mas e se essa base for diferente? Se eu tivesse lá um 2 elevado a x, como é que a gente faz essa derivada? Bom, a ideia é a seguinte. Vamos fazer exatamente isso. Vamos achar a derivada das funções exponenciais gerais de base qualquer, inclusive a base E. É uma regra que ela é válida para toda base. Vamos usar uma propriedade lá da exponencial que a gente viu, só definir a propriedade logarítmica, é o seguinte: se eu tenho um c elevado a um log, sei lá, de k na base c, se a base aqui da potência e a base do log que está lá na potência são iguais, se eu tenho um c elevado a um log de k na base c, se esses termos aqui são iguais, isso aqui é simplesmente o k, é simplesmente logaritmando, é uma forma complexa de escrever k. Isso aqui vai ser interessante, só que a gente vai fazer o seguinte: se eu tenho um a elevado a x, posso pensar que isso aqui é um a elevado a x. Esse a aqui eu vou aplicar essa regra. Eu vou escrever esse a como um e elevado a um log na base e, que é o ln de a. Então aqui o ln é um log na base e. Então isso aqui é simplesmente o a. Eu vou reescrever esse a assim. Vou escrever ele de forma mais complexa. Então vai ficar e elevado a ln de a, que é um número. Ln de a é o ln desse número aqui, você calcula ele, quanto que dá, elevado a x. Ou isso aqui vai ficar igual a e elevado a ln de a, isso aqui vezes, né, potência de potência, multiplica as potências. Então essa expressão aqui é a mesma coisa que a elevado a x. Só que derivar isso aqui a gente tem regra. Isso aqui é como se fosse o e elevado a uma função. Então a derivada de a elevado a x pode ser a mesma coisa que derivar o e elevado a ln de a, que multiplica o x. Ok? Então, tanto faz derivar essa expressão é. Só que nessa forma aqui a gente já tem uma regra. O e elevado a uma função, a gente já sabe como é que deriva isso. O e elevado a uma função, a derivada é o próprio e elevado à função, sem alterar nada, vezes a derivada de quem está aqui na potência. Vezes o ln de a x derivada. E olha o que é esse ln de a. Ln de a é como se fosse um número. É um número. É o ln dessa base aqui, que é um número específico. Se fosse 2, era ln de 2. Se fosse 10, era ln de 10. E toda vez que eu tenho uma derivada desse tipo, um número vezes x, né? Se seu derivado fosse em 5x, você sabia derivar. A derivada dá 5. Se fosse 100x, se fosse 1100x, a derivada disso aqui dá 1100. Né? Se fosse 15x, a derivada dá 15. Fica sempre essa constante. Então, ln de ax, a derivada dá ln de a. Isso aqui vai ficar igual a e elevado a ln de a x vezes ln de a, que é a derivada desse termo aqui, é um número vezes x. Então essa é a derivada da função. Só que e elevado a ln de a, a gente já sabe quem que é. E elevado a ln de ax é o ax. Então isso aqui vai ficar simplesmente ax vezes ln de a. Então a derivada da função exponencial de base a é igual à própria função sem alterar nada vezes o ln do a. Percebam que isso aqui vale para o e de x também. Né? Porque se eu tenho aqui se eu aplicar essa fórmula no e de x, eu quero aqui derivar o e de x, usando essa regra aqui. Então, a derivada vai ficar o próprio e de x vezes ln da base, vezes ln de e. Ln de e é 1. Ln de e é 1. Então, isso aqui vai ficar simplesmente e de x. Por isso que o derivado do e de x é o próprio e de x. Então, a gente tem aí mais uma regra. Se eu quero derivar a função a elevado a x, a derivada dele vai ser a elevado a x vezes ln de a. Então, por exemplo, se eu quero derivar
3 elevado a x. 3 elevado a x. A derivada de 3 elevado a x vai ser o próprio 3 elevado a x, sem alterar nada, vezes ln de 3. ln de 3 é um número. É o ln da base. É um logaritmo na base E daquela base ali 3. Então vamos adicionar. Eu acho que na lista passada já tinha uns 2 exercícios sobre isso. Quando a base é diferente de E. Toda vez que a base é diferente de E, aparece esse ln aqui. Vamos praticar isso. Vamos encontrar a regra da cadeia associada a esse termo. Então se eu tenho aqui, vamos pensar aquela ideia em que eu tenho um fão de x igual a um 2 elevado a seno de x. Ou seja, eu posso pensar nessa aqui como uma função composta. Eu posso pensar que é um f de um g de x, onde esse g de x está dentro da função composta, igual a seno de x. Ou seja, com esse g de x sendo seno de x. Ou seja, o g está dentro do f. Quando eu vou derivar algo assim, a derivada dessa função, se eu penso nesse g como um u, então vai ficar, se eu penso nesse g como u, então a derivada do f do u, pensando na regra da cadeia passo a passo aqui, vai ficar 2u. A função vai ficar 2u. A derivada disso aqui vai ficar, pela regra que a gente acabou de ver, a derivada desse termo aqui, vai ficar igual 2 elevado a u, a derivada é o próprio 2 elevado a u, sem alterar nada, vezes o ln da base, vezes ln de 2. Então derivamos o primeiro termo. Ou eu posso voltar aqui para o g de x, vai ficar 2 elevado a u, vezes ln de 2. Eu posso trocar o u para o g de x, né? Podia ter trocado aqui já. G de x vai ficar 2 elevado. Quem que é o u? Seno de x, vezes ln de 2. Falta um pedaço. A regra da cadeia diz que é esse termo aqui, vezes a derivada desse. Falta derivar a função que está lá dentro. O g' de x, isso é seno, vai ficar cosseno de x. Então a derivada dessa expressão aqui, y igual a seno de x, a derivada vai ficar igual esse termo vezes esse. Então vai ficar 2 seno x vezes ln de 2 vezes cosseno de x. Percebe como é que ficou a regra aqui? Se eu tenho 2 elevado a seno de x, 2 elevado a função seno, a derivada é o próprio 2 elevado ao seno, sem alterar nada, ln da base, ln de 2, vezes a derivada da função que estava lá na potência. O que aparece novidade aqui é só esse ln da base, que lá quando era só a base igual a E, a base igual ao número de Euler, não aparecia porque o ln de E é igual a 1, então ele não aparece na multiplicação. Então a gente tem aí outra regra para derivar. Se eu tenho um a qualquer, diferente do E, elevado a uma função, a derivada dele é o próprio a elevado à função, sem alterar nada, vezes o ln da base, o ln de a, que no nosso caso o exemplo anterior é 2, vezes a derivada da função que estava lá dentro. É esse termo aqui que aparece de novidade quando a base não é somente o número de Euler. Então mais uma regra aí adicionada para a gente poder derivar mais um tipo de função, que são as funções exponenciais de base qualquer. Inclusive quando a base é o número de Euler, o número E. Mais uma técnica em vista. Vamos seguir em frente. Vamos ver agora o conceito de derivadas superiores. Derivadas superiores é algo muito simples, é a derivada da derivada. É basicamente isso. Alguns conceitos físicos vão precisar de novas derivações. É a taxa de variação da taxa de variação. É o ritmo que a taxa de variação varia. Pode pensar assim. Então, se eu tenho uma função y igual a f de x, a derivada dela, o y' é igual a f' de x. Isso aqui a gente vai passar a chamar agora de derivada primeira. Que é a primeira derivação. Derivada primeira. E eu posso derivar a derivada. E a notação para indicar isso é o y duas linhas. Ou f duas linhas de x. Isso aqui a gente vai chamar agora de derivada segunda. Posso derivar de novo. E a notação é isso. 3 linhas lá em cima do y ou do f. Isso aqui, obviamente, vai chamar derivada terceira. A partir da quarta derivada, a gente para de indicar com risquinhos assim. A gente indica com um número dentro do parênteses lá no alto. Então isso aqui está indicando o seguinte, eu quero achar a derivada quarta dessa função.
Esse aqui vai ser a derivada quarta e por aí vai. A partir do 4, você coloca o número que você quer, a derivação ali. Então, as derivadas superiores é a derivada da derivada, e isso vai depender do conceito físico para dar um significado concreto a isso. Mas do ponto de vista matemático é isso. Você deriva a derivada, quantas vezes for necessário. Essa aqui é a notação linha, né? Você pode usar isso também na notação de Leibniz. A notação de Leibniz é o seguinte: se eu tenho uma função y igual a f de x, a derivada dela, a primeira, vai ser indicada como dy dx. A gente viu isso, né? Isso aqui só dizendo o seguinte: a derivada. Isso aqui é o y'. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira, que normalmente é notado como um d dessa forma. Isso aqui lê derivada segunda. Então aparece aqui, ó, a quantidade de vezes que você derivou. Então a notação fica mais complexa, ela é mais carregada, mas ela tem utilidade. Como é que seria a derivada terceira na notação de Leibniz? Seria um d com 3 ali em cima, um d com 3 aqui. Isso aqui simplesmente é derivada terceira. É uma outra forma de notar a mesma coisa. Tem utilidade. A notação de Leibniz ela é muito útil. Aqui no cálculo 1 ela não aparece com grande frequência, com coisa útil, porque a gente trabalha só com funções de uma variável. Lá no cálculo 2 vão trabalhar com funções de várias variáveis. E aí indicar em relação a qual variável você está derivando é algo importante, que essa notação aqui não tem. Então vocês vão ver que isso aqui vai ter utilidade, vale a pena dominar a notação de Leibniz. Então ela aparece aqui, essas linhas que estão aparecendo na derivação. Sabendo disso, vamos... Está pedindo aqui o seguinte: encontre a derivada quarta dessa função. Aqui esse parênteses com 4. Então vou derivar a função, encontrar a derivada primeira, é só isso. Vai ficar 3x2 menos 12x menos 5, a derivada do 3 dá 0. Essa é a derivada primeira. A derivada segunda seria a derivada da derivada primeira, que vai ficar igual a 6x menos 12, derivada dos menos 5 dá 0. A derivada terceira vai ficar igual a 6, derivada do 12 dá 0. E a derivada quarta, que é o que está pedindo, é a derivada do 6, no caso que deu 0. Nesse caso aqui, a derivada quarta deu 0. E a partir dessa derivada quarta, nessa função polinomial de grau 3, a derivada deu 0, questão ali daquela função. Mas a derivada quarta é a derivada da derivada terceira. A derivada terceira é a derivada da derivada segunda. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. E a derivada primeira é a derivada da função. Então essa que é a relação aí de consequência para você achar as derivadas superiores. Vou fazer mais um. Eu quero encontrar a derivada 27ª da função cosseno de x. Em algumas funções, esses resultados vão dar de forma circular, que você pode inferir derivadas maiores. Esse é o que vai acontecer. Se eu tenho a função y igual a cosseno de x, a derivada primeira dela vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno. A derivada segunda vai ficar a derivada de menos seno, derivada do seno da cosseno, com menos que vai ficar menos cosseno. Derivada terceira, derivada do cosseno é menos seno, com esse menos aqui fica mais, então fica seno de x. Derivada quarta, vai ficar a derivada do seno, que é cosseno, é o que acontece. Se eu voltou lá na função de novo, se a gente continuasse derivando, o que aconteceria? A derivada quinta seria a derivada do cosseno, que é menos seno. Mas se repetir, a derivada sexta seria isso aqui, menos cosseno de x. Derivada sétima é a derivada do menos cosseno de x, igual acontece aqui, ficaria seno de x. Derivada oitava vai ficar a derivada do cosseno, que é menos seno, que é a derivada do seno, que é cosseno de x. Voltou aqui de novo e por aí vai. Então percebe que a gente pode inferir como é que vai ser a derivada sétima, né? Porque nos múltiplos de 8 vai sempre voltar no cosseno. Então o 4, no múltiplo de 4, né? O 4, no 12, a derivada 12ª, a derivada 16ª, a derivada 20ª, eu quero 27, a derivada 24ª, a derivada de 28ª vai dar cosseno, então a anterior a ela vai dar seno de x. Então posso falar em garantia que a derivada 27ª dessa função vai ser anterior aqui da 28ª vai dar cosseno, a 27ª vai dar seno de x, vai se repetir nessa forma aqui. É igual, né? Isso é diferente. Não. Derivada 27ª dá seno, nesse caso aí do exemplo específico das funções trigonométricas que vão circulando aqui, né? Ela voltou, você não precisou fazer 27 vezes. Se não tivesse isso, você teria que fazer 27 vezes, derivar 27 vezes e encontrar. Não sei bem para que você utilizaria uma derivada 27ª, não.
mas tem utilidade. Quando tem utilidade? A gente já pode dar uma utilidade para ela agora. Por exemplo, se eu tenho uma função que me dá posição pelo tempo, uma função que me dá a posição de um determinado objeto à medida que o tempo passa, se eu derivo ela, eu encontro a taxa de variação da posição pelo tempo, o ritmo que a posição muda à medida que o tempo passa. Isso aqui é a velocidade. Eu encontro a função velocidade por tempo. Que eu poderia derivar. Se eu derivo a função velocidade por tempo, se eu faço aqui, eu vou encontrar a taxa de variação da velocidade à medida que o tempo passa, ou o ritmo com que a velocidade está mudando à medida que o tempo transcorre. Tem um conceito físico, no caso desse exemplo aqui de posição, ele é bom porque cada taxa de variação tem um nome, que mede justamente o ritmo com que uma velocidade muda. Isso aqui chama aceleração. A taxa de variação da velocidade, ou a derivada da velocidade, é justamente a aceleração. Então, se você deriva ali a velocidade, ou seja, se você deriva a posição duas vezes, a derivada segunda da posição me dá aceleração porque ela é a derivada primeira da velocidade, ou é a taxa de variação da velocidade. Aceleração por tempo. E por aí vai, né? Cada conceito lá vai ter o seu significado. Às vezes a taxa de variação não tem nome, mas você tem significados físicos para a taxa de variação. Na física também tem uma taxa de variação da aceleração. Você deriva a aceleração. Não lembro como é que é o conceito, acho que impulso que chama. É justamente mede o ritmo com que a aceleração muda. Né? E seria a derivada terceira da posição. Mas isso aí depende do exercício, depende do significado concreto que vai ter nas teorias. No nosso caso matemático, a gente tem que aprender a derivar. No caso, derivada segunda, derivada primeira. Esse aqui é o conceito básico. E isso vai ter alguns significados físicos também, as derivadas superiores. A gente deriva a derivada. Ok. Vamos então agora ver a última técnica que eu quero passar hoje para vocês, que é a diferenciação implícita. É uma técnica da qual vou tirar mais umas derivadas, que é das funções trigonométricas inversas. A ideia é o seguinte, vamos pensar o que é o conceito aqui de implícita. Quando eu tenho uma função y igual a f de x, essa que a gente opera com muita frequência, eu tenho que essa aqui é a variável independente e essa aqui é a variável dependente, que depende do x. Dependente. Então, se você muda x, você altera o y por tabela, porque no caso aqui o y está dependendo do x. Então, a função sempre tem uma variável dependente e uma variável independente. Ou uma independente e uma dependente, ou mais de uma dependente. No nosso caso aqui do cálculo 1, vai ser só uma. Essa relação, quando eu falo y igual a fx, a gente diz que é uma relação explícita. Se você tem uma função do tipo y igual a x2, essa aqui é uma relação explícita entre a variável dependente e a variável independente. Então, essa aqui é uma relação explícita. Se tivesse vindo assim, ó, y menos x2 igual a zero, se eu tivesse isolado esse y, x do lado de cá, eu diria que essa aqui é uma relação implícita entre a variável independente e a variável dependente. Essa aqui seria uma relação implícita. No entanto, é uma relação implícita que eu posso explicitar. Basta você isolar esse x2 para cá que ela se torna uma relação explícita de novo. Isso nem sempre acontece. Por exemplo, se eu tenho algo assim, ó, seno de y mais e elevado a x é igual a x2 mais 1, eu tenho aqui a minha relação, eu tenho aqui a minha variável independente, eu tenho aqui a minha variável dependente, que é uma relação explícita. Peraí, deixa eu colocar aqui para ficar mais difícil. Não correu isso de ser possível fazer isso. Eu tenho aqui a variável independente, tenho aqui a variável dependente, de modo que o y é igual a f de x. Então essa aqui é uma relação implícita que não tem como ser explicitada. Não tem como escrever alguma coisa y é igual a alguma coisa só de x. Então essa aqui é uma relação implícita
que não pode ser explicitada. Então você tem entre as variáveis dependente e independente esses três tipos de relação. Na verdade, dois tipos. Uma explícita, em que você isola uma variável em relação à outra, e uma implícita, em que elas não estão isoladas em relação à outra. As implícitas, você pode conseguir, no caso uma simples assim, você isola para o lado de lá, ou ela pode vir de forma que você não consegue isolar o y em relação ao x. Então é uma relação implícita que não pode ser explicitada. Para esses casos, para uma relação implícita que não pode ser explicitada, você tem a diferenciação implícita. É uma técnica para derivar dessa forma. Outra coisa que a gente tem feito aqui é o seguinte: a derivada da variável independente, você pega assim, a derivada do x, quando ela é a variável independente, é igual a 1. A derivada da função é o f' da função. Né? Você pode dizer a derivada do y, você está chamando y igual a f de x, é o y'. E a gente está fazendo isso o tempo inteiro. É porque no lado, se eu tenho uma expressão desse tipo, y igual a x2, igual a x2, eu faço a deriva essa função. Como é que vocês escrevem? Você escreve y' é igual a 2x. É assim que você deriva a função. O que você fez implicitamente, sem perceber, é que você derivou desse lado e derivou desse. Só que quando você derivou desse lado, a derivada da variável independente não é 1. Ela é a derivada da função. E a derivada da variável... Não, a derivada da variável dependente é y'. E a derivada da variável independente, você deriva. Se fosse x2, ficou 2x. Então o tempo inteiro a gente está derivando os dois lados sem perceber. Não está achando que está derivando só esse lado aqui. Mas quando você escreve que a derivada do y é y', o que você está fazendo é isso. Você está derivando a variável dependente. E essa é a ideia que a gente vai usar para a diferenciação implícita. É fazer isso sem esquecer que o y é uma variável dependente de x. Ele não é uma variável independente que seja derivada dentro da 1. Vou dar um exemplo concreto aqui para a gente tornar isso mais palpável. Quero derivar algumas funções, a primeira delas é essa. x3 mais y3 igual a 6xy. E você está pedindo aqui o y', porque nada impede de eu construir uma função x igual a f de y. Aí, essa aqui seria minha variável dependente e essa independente. Se você quiser, pode ser que seja útil você fazer esse tipo de construção. Não é muito habitual, mas pode acontecer. E aí, nesse caso, você vai encontrar o x' que não vai dar 1. Né? A derivada da variável dependente nunca é 1. Mas nesse caso, como ele pediu y', está implícito. Se ele pediu y', está implícito aqui, ele está dizendo o seguinte, ó. Como eu estou te pedindo y', eu estou dizendo que o y é igual a f de x. Ou, em outras palavras, o y é a variável dependente e o x é a variável independente. Então é isso que está sendo pedido. E para eu calcular a derivada dessa função, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou derivar dos dois lados. Como eu não posso isolar o y, eu vou derivar desse lado e vou derivar desse. Em relação a x. Então a derivada desse lado aqui, eu tenho que lembrar o seguinte. Deixa eu reescrever essa função para ficar bem claro o que está acontecendo. Eu tenho aqui um x3, a variável independente, mais eu tenho um y, que é f de x. Eu até posso escrever ele assim, para a gente não esquecer e saber que regra a gente vai usar. Se o y é f de x, eu posso trocar o y por ele. No caso aqui está o cubo, que é igual a 6x vezes o y, que é f de x. É isso que está ali naquela expressão. Então percebem que a relação entre a variável dependente e independente, ela não está explicitada, está misturado a variável dependente com a independente, e eu não consigo explicitar ela para usar as regras habituais que a gente estava usando até agora. Então, sendo assim, eu vou derivar implicitamente. E derivar implicitamente impõe em você derivar dos dois lados, lembrando de uma coisa, que o y não é uma variável independente, o y é um f de x. E quando eu vou derivar isso aqui, eu tenho que lembrar disso, usando, nesse caso, que é a regra da cadeia. Eu tenho uma função elevada a um número. Então, se eu derivo essa expressão, a derivada do x3 fica 3x2, ok? A derivada do y3, que é uma função elevada ao cubo, eu tenho que derivar como regra da cadeia. Eu passo o 3 multiplicando, mantenho a função sem alterar, tiro uma unidade no expoente e multiplico pela derivada da função que está lá na base. O f' de x. Percebe o que eu fiz? Só usei a regra da cadeia aqui. Uma função elevada ao cubo, passo o cubo, mantenho a função, tiro uma unidade, multiplico pela derivada da função que está na base. Isso aqui vai ficar igual, e do lado de cá eu tenho um produto. Então lembrando, se eu tenho um produto, tenho que usar a regra do produto. Então vai ficar a primeira vezes a derivada da segunda mais a segunda
vezes a derivada da primeira. Usei a regra do produto. Então aqui vai ficar 3x2 mais f de x ao quadrado vezes f' de x. Estou escrevendo em cada um de uma cor para a gente ficar fácil de substituir depois. Aqui vai ficar 6x, derivada do f, derivada da variável dependente. Isso aqui não vai dar 1, a derivada disso dá f' de x mais o f de x, o y igual a f de x, vezes a derivada do 6x, derivada do 6x dá 6. Bom, terminamos aí de derivar. E agora, como eu queria calcular o y', ou f' de x, eu vou isolar o f' de x. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Vou passar esse termo que tem f' de x para lá de cá e os que não tem para lá de lá. Então vai ficar igual a f ao quadrado vezes o f' de x. Vou passar esse termo para lá de lá. Vai ficar menos 6x vezes o f' de x igual a esse termo V6, vou até escrever o 6 antes aqui, 6f de x, menos, vou passar esse termo para o lado de lá, então passei esse para o lado de cá com sinal negativo, passei esse para o lado de cá com sinal negativo, menos 3x2. Então estamos quase achando o f' de x. Basta colocar ele em evidência agora. Colocando ele em evidência, vai ficar f de x ao quadrado menos 6x, isso aqui que multiplica o f' de x, igual a 6 vezes o f de x menos 3x. E finalmente, agora a gente acha o f' de x. F' de x, que é o objetivo do exercício aqui, é igual a 6f de x menos 3x sobre esse termo aqui que eu vou passar para baixo. Vai ficar a função ao quadrado, f de x, f de x, menos 6x. Então, essa é a derivada da função. Como a gente tinha lá com o y igual a fx, agora a gente pode substituir isso aqui. Ó. O f' de x é y'. Vai ficar igual, o f de x é o próprio y, menos 3x sobre y2 menos 6x. Essa é a derivada da função. Então, a derivação implícita, a diferenciação implícita, significa você diferenciar sem esquecer que você tem uma variável independente e uma variável dependente que estão ali interligadas, mas não estão explicitadas. Então, você vai derivar dos dois lados, como a gente fazia, mas não explicitava, né? Sempre que a gente deriva uma função, a gente está fazendo isso, derivando dos dois lados, sem esquecer isso, que o y é igual a fx. Então, toda vez que for derivar o y, numa situação dessa, tem que lembrar disso. Você pode escrever o y como f de x igual eu fiz aqui, o que fica muito trabalhoso e muito carregado a notação. Não vale a pena você fazer por esse caminho. Ou você pode deixar o y e não esquecer de que o y é f de x. Toda vez que for derivar o y, você tem que lembrar disso. Tem que lembrar, quando eu derivei o y3, eu tive que fazer o quê? Eu tive que passar o 3 para frente, manter o y, tirar uma unidade e multiplicar pela derivada dele. Diferente quando eu derivei o x3. Bastou eu passar o 3, x2. Então, quando você for derivar xy, quando você for derivar xy, tem que lembrar dessas diferenças. O x, no caso, se o x for variável independente, ele pode ser variável dependente se for indicado. Mas se ele for variável independente, igual nesse caso aqui, que foi indicado quando pediu para calcular o y', a derivada dele é a derivada que a gente está fazendo habitualmente. E quando você for derivar o y, tem que lembrar que o y é uma função. Então, tem que usar aquelas regrinhas da regra da cadeia que a gente está vendo até agora. Vamos fazer mais um exemplo. Lembrando disso, sem fazer a substituição do y pelo f de x. Fica mais prático se você aprender a fazer assim. Se você não aprender, pode usar isso aqui. É uma técnica para sair. Só fica muito longo, muito carregado. Vale a pena você fazer direto. Vamos fazer essa aí, mesma ideia. Determine y'. E percebam que eu tenho y e x misturados que não podem ser explicitados. Então é uma relação implícita que não pode ser explicitada. Se pudesse ser explicitado, você escrevia y igual a alguma coisa de x e derivava normalmente, como a gente estava habituado. Aqui não. Aqui é uma relação implícita que não pode ser explicitada, eu vou derivar dos dois lados. Sem esquecer uma coisa importantíssima, que y é uma variável dependente, que o y é fx. O y é uma função, eu não posso esquecer disso aqui nunca. Então, toda vez que for derivar, tem que lembrar disso. Primeira coisa que eu tenho aqui é um produto. A gente já viu lá, a regra do produto vale para todos. Vai ficar o primeiro
vezes a derivada do segundo. Eu não vou trocar o y pelo f de x, vou manter o y mesmo. Primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então, só apliquei daqui para cá a regra do produto. Primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Mais, tem outro produto. Então, vai ficar a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então, ficou primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Derivada de 4 dá zero. Eu derivei dos dois lados ali. E agora eu vou derivar o que se pede, sem esquecer disso. Então, vai ficar x2 vezes y2. A gente tem que lembrar que y2 é um f de x ao quadrado. É isso que eu quero derivar. Então, eu vou passar o 2 multiplicando. Vou manter o y, manter a função. Vou tirar uma unidade do expoente, vou até escrever ela aqui, igual a derivada de 2 menos 1 dá 1, vezes a derivada disso aqui. A derivada do f de x daria f', a derivada do y dá y'. Então, derivando esse termo aqui, eu passo o 2 multiplicando, manter o y, tiro uma unidade, derivada da base, mais y2 vezes. O x é a variável independente, então a derivada dele dá simplesmente 2x. Mais x que multiplica. Aqui eu tenho seno de uma função. Não é um seno de x, é um seno de uma função. Então, pela regra da cadeia, eu tenho que saber como é que deriva isso. A derivada é o derivado do seno, que é cosseno, da função sem alterar, vezes a derivada da função que está lá dentro. No caso, é y'. Ficaria cosseno do f vezes o f'. O cosseno de y vezes o y'. Mais seno de y, derivado do x dá 1, igual a zero. Terminei de derivar. Próximo passo agora é isolar o y'. Quem não tem y' vai para lá, quem tem fica aqui. Quem tem y' são esses dois termos aqui, esse aqui e esse aqui. Então vai ficar 2x2y, vou colocar na ordem boa aqui para a gente escrever, vezes y', que é esse termo aqui, mais x cosseno y, y', igual. Esse termo, vou passar para o lado de lá. Aqui é 2xy2, vai ficar menos 2xy2, passando para o lado de lá, e esse termo aqui, menos seno de y, vezes 1 da seno de y. Colocando y em evidência, vai ficar 2x2y mais x cosseno y, que multiplica y', menos 2x2, 2xy2, menos seno de y. E finalmente, isolando y', vai ficar igual a menos 2xy2, menos seno de y, sobre esse termo aqui. 2x2, y, mais x cosseno y. Não dá para simplificar ninguém, né? Você não pode cortar esse termo aqui com uma subtração e soma, né? É isso aqui. Acho que não dá para simplificar mais, não. Dá para colocar um x em evidência e cortar? Não. Não dá, porque esse aqui não vai ter x, então não adianta. Essa aqui é a derivada da função. Essa aqui é a expressão que fornece as inclinações de retas tangentes a essa expressão aqui em qualquer ponto. Vamos fazer mais um. Mesmo esquema. Quero encontrar o y', quero encontrar a derivada dessa expressão. A expressão que me dá as retas tangentes é uma curva desse tipo em qualquer ponto. Só que a relação entre y e x é implícita. Eu tenho ali um y igual a f de x, só que eles estão ligados de forma implícita. Caminho, diferenciação implícita. Vou derivar dos dois lados. Derivo desse, derivo desse. Sem esquecer nunca isso aqui. O derivado do y não dá 1, nesse caso. Ele dá y'. Então, tem um e elevado a uma função. Derivada do e elevado a uma função é o quê? É elevado a função sem alterar nada, vezes a derivada da função que está lá na potência. Só usei regra da cadeia. Então, derivada do e elevado a uma função é o próprio e elevado a função sem alterar nada, vezes a derivada de quem está no expoente. Desse lado de cá, a derivada do x dá 1. E a derivada do y não dá 1, ela dá y'. Vou derivar aqui. Aqui tem um produto. Então, vai ficar e elevado a x2y vezes. Vamos aplicar aqui a regra do produto. Vai ficar a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. É igual a 1 mais y'. Derivando o que se pede ali, é elevado ao quadrado y. Vai ficar x2. Derivada do y dá y'. Mais y, derivado do x2 dá 2x. Igual a 1 mais y'. Pronto, terminamos de derivar. Agora é isolar o y'. Para isolar o y', eu vou distribuir esse termo aqui para dentro. Vai ficar x2 elevado a x2y vezes y', mais
2xy elevado a x2y igual a 1 mais y'. Passar quem tem y' para o lado de cá, quem não tem para o lado de lá. Então vai ficar x2 elevado a x2y, y' menos y' igual a 1 que já estava lá, menos esse termo, menos 2xy elevado a x2y. Colocando y em evidência, o caminho vai ser sempre padronizado. x2 elevado a x2y menos 1, que multiplica y' igual a 1 menos 2xy elevado a x2y. E finalmente, isolando aqui o y', vai ficar y' igual, esse termo já estava lá, 1 menos 2xy elevado a x2y sobre esse termo aqui, x2 elevado a x2y menos 1. Então essa é a expressão que me dá as retas tangentes a essa função em qualquer ponto. Essa técnica ela dá inclinação de reta tangente. Por exemplo, vou pegar aqui uma curva que vocês devem estar operando muito lá na geometria analítica, que é a circunferência, né? Vou pegar aqui uma circunferência de raio 1. x2 mais y2 igual a 1. Então, essa aqui é uma circunferência de raio 1 centrado na origem, né? A equação geral de circunferência é esse aqui, né? X menos quadrado x do ponto do centro ao quadrado, mais y menos quadrado y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Essa aqui é a equação geral da circunferência, a equação reduzida da circunferência. Você já está operando muito lá em geometria. Essa aqui é uma circunferência de raio 1 com centro na origem, no ponto 0, 0. Aqui está o ponto 1, 1, menos 1, menos 1. Essa aqui é x2 mais y2 igual a 1. Se eu quero encontrar, por exemplo, quem é a equação da reta tangente ao ponto aqui meio, sei lá quem que vai estar lá, no ponto meio, no x meio, como é que eu encontro essa inclinação? Eu tenho que derivar para encontrar a inclinação dessa reta que tangencia a circunferência. Eu consigo isolar aqui o y, deixa eu ver. Vai ficar mais ou menos, né? Mais vai ser essa cúpula de cima e menos essa cúpula de baixo. Mas eu posso pensar nesse y igual a um f de x nessa expressão, derivando dos dois lados. Se eu derivo aqui dos dois lados, a derivada do x2 vai ficar 2x, a derivada do y2 fica 2y, não é isso que acontece? Eu tenho uma função ao quadrado, passo o quadrado, mantenho a função sem alterar, tiro uma unidade expoente, que é igual a elevado a 1, peso derivada da função está lá dentro, que é y' igual a 0. Então, eu tenho que o 2y' vai ficar igual a menos 2x2. Não, menos 2x, né? O derivado de x2 é 2x. O derivado de x2 é 2x. O y' vai ficar menos 2x sobre 2y. Posso simplificar aqui. O y' vai ficar igual a menos x sobre y. Essa expressão aqui me dá as retas tangentes a essa função. Perceba, se eu quero o x igual a meio, e eu calculo esse outro ponto aqui, basta eu colocar o x igual a meio e o y que eu vou calcular ali, que eu encontro a inclinação dessa reta. Pensamos que é coerente, né? Porque se eu tenho aqui retas tangentes nesse pedaço, do 0 a 1 aqui, o x é positivo e o y é positivo também. Então vai ficar um número positivo, fica negativo, por quê? Porque a reta tem inclinação decrescente, né? Se eu pegasse um ponto em que o x é negativo e o y positivo, ficaria um número negativo com esse aqui. Ficaria positivo, com o número positivo embaixo, ficaria uma reta crescente. Então toda curva, agora vocês conseguem encontrar equações de retas tangentes. Né? Basta você derivar implicitamente se a relação não estiver ali implícita, não estiver ali explicitada desde o início. E essa técnica, além disso, de você conseguir achar agora equações de retas tangentes a qualquer curva, basta você derivar implicitamente, não precisa necessariamente estar isoladinho, y igual a f de x, permite a gente calcular as derivadas desse tipo de função, das funções trigonométricas. Para a gente encontrar as derivadas das funções trigonométricas inversas, eu vou demonstrar a do arco seno, a dos demais é bem similar, né? Muda só a função e a forma de montar a derivada das funções trigonométricas inversas. Vamos lembrar como é que a gente encontra elas, né? Vamos lembrar, eu saio da função seno de x, a gente fez isso já, restrita, né? Porque a função seno de x ela não é bijetora, então a gente pega ela com o x restrito entre menos π sobre 2 e π sobre 2.
A gente pega só um pedaço da função. Da função seno e inverte a função. Então aqui a gente pega esse pedaço aqui da função. Ela vai continuar assim, né? E aqui para cá, a senoide. Menos π sobre 2. E π sobre 2. Dando aqui no máximo 1 e no mínimo menos 1. Esse aqui que é um pedacinho da função seno que a gente inverte. Então a gente tem ali um x restrito entre menos π sobre 2 e π sobre 2 e um y entre menos 1 e 1. Quando a gente inverte, quando a gente consegue lá a função y igual a ar cosseno de x, a gente inverte aqui esses valores também. Nesse mundo aqui, o x vai estar restrito entre 1 e menos 1. A gente troca os conjuntos de lugar, depois troca as letras de lugar, né? E o y vai estar restrito entre π sobre 2 e menos π sobre 2. Então, essa é o mundo do seno e do ar cosseno. Eu vou fazer o seguinte, lembrando disso aqui, que no ar cosseno o y está nesse mundo e o x está nesse mundo aqui, eu vou usar a definição. Eu tenho que se y é igual a seno de x, pela definição de ar cosseno, isso significa que o x é igual a seno de y. Só que aqui eu tinha uma relação entre a variável dependente e a variável independente que era explícita. Quando eu faço essa transformação usando a definição de ar cosseno, a relação que era explícita se torna uma relação implícita. Na verdade, o f de x agora está dentro do seno. Ao invés dele estar isoladinho aqui, f de x igual a ar cosseno, ele está x igual ao seno do f de x, do y igual a f de x. Só que nesse caso aqui vai ser importante a gente transformar a relação explícita na relação implícita, que isso vai permitir a gente calcular essa derivada. Então, derivando essa expressão implicitamente, ou seja, eu vou derivar dos dois lados, lembrando disso aqui, que o y é um f de x, o y não é só uma variável independente, a derivada do x dá 1, porque ele é a variável independente. E aqui eu tenho o seno de uma função. A derivada fica o cosseno da função, sem alterar nada, vezes a derivada da função que estava lá dentro. Esse é um seno do f de x, com a derivada fica o cosseno do f de x vezes a derivada vezes o f'. E vou isolar o y'. Então vai ficar 1 sobre cosseno de y. Está aqui a derivada da função. Só que tem uma coisa, esse cosseno de y, eu vou conseguir melhorar essa resposta. Porque eu tenho lá na trigonometria a seguinte identidade. Eu tenho aqui o cosseno ao quadrado de y mais o seno ao quadrado de y é igual a 1. Vou usar o y aqui porque a gente vai fazer essa substituição. Ou que o cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos seno ao quadrado de y. Nesse mundo aqui do ar cosseno, vamos lembrar que esse y está restrito entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Está restrito aqui, ó, entre mais 90 e menos 90 graus. Menos π sobre 2 e π sobre 2 aqui no mundo do ciclo trigonométrico é esse pedaço aqui. Percebe que o cosseno aqui é sempre positivo? O cosseno vai ser a projeção, qualquer ângulo que vai ser a projeção desse pedaço do x. Essa projeção para o lado do x. O cosseno de y, nesse caso aqui, é sempre positivo. Se ele é sempre positivo, quando eu isolo aqui, eu não preciso do mais ou menos a raiz disso. Eu posso pegar só o mais, porque ele é sempre positivo. Então, eu tenho que o cosseno de y, nesse mundo aqui, em que esse ângulo que está aqui dentro do cosseno está entre menos π sobre 2 e menos π sobre 2, é simplesmente raiz positiva, né, de 1 menos seno ao quadrado de y. Eu vou substituir esse cosseno aqui. Ó. Ou a derivada do ar cosseno vai ficar 1 sobre raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Só que seno de y, lá no começo eu tinha ele. Olha ele aqui. Se o y é igual a cosseno de x, o x é igual a seno de y. Então eu posso trocar esse seno de y simplesmente por x. De modo que a derivada do ar cosseno de x vai ficar 1 sobre raiz de 1 menos x2. Ao invés de ser seno, vai ficar x. Ao invés de ser seno ao quadrado, vai ficar x ao quadrado. E essa é a derivada da função ar cosseno. Em um raciocínio muito parecido, a gente consegue demonstrar todas as outras, arco cosseno, arco tangente. Vou só mostrar quem são elas. E a gente tem mais um conjunto de funções que a gente pode derivar agora. Então, se eu tenho aqui o seno de x,
se eu tenho aqui o seno, o arcosseno de x, né, que pode aparecer assim ou pode aparecer assim, essa função aqui, se eu derivo ela dá aquilo que a gente encontrou, 1 sobre raiz de 1 mais, era 1 mais, né? Era 1 mais ou menos? Era 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado. Então, a gente já tem aqui a derivada do arcosseno. Se eu derivo o arcosseno, que pode aparecer assim, com esse menos 1 escrito, ou assim, né? O arcosseno de x, a derivada dessas expressões aqui dá no mesmo. O que muda em relação ao arcosseno é que quando você vai demonstrar lá, aparece um menos aqui em cima. Ele fica menos 1 sobre raiz de 1 menos x2. Então, essa começa com C também dá um menos aqui. Se eu derivo o arcotangente de x, que pode aparecer escrito assim também, arcotangente de x, se eu derivo isso aqui, vai ficar... Essa é a que a gente vai mais usar, ela vai ficar como 1 mais x2. 1 mais x2, a derivada dessa função dá isso. Para aquele mesmo raciocínio lá, você chega nessa conclusão. Se eu derivo o arco secante, que é o inverso do cosseno, né? O arco secante de x, que pode ser escrito também assim. Se eu derivo essa expressão, o arco secante, deixa eu verificar aqui, é 1 sobre x, que multiplica a raiz de x2 menos 1. O arco cossecante, ou arco cossecante de x, se eu derivo essa expressão, isso tem lá no livro. O que muda em relação ao anterior é que parece um menos em cima, mesma relação aqui do seno, do cosseno, da secante e da cossecante. Menos 1 sobre x raiz de x2 menos 1. E se eu derivo o arco cotangente, pode aparecer também assim. Essas três aqui vão ser menos usadas. O que muda em relação a essa aqui é só que aparece um menos. É 1 mais x2. Então, começam com C, todas têm menos, né? Igual lá no seno, cosseno, tangente. E se aparece ali o arcosseno, o arco cosseno, o arco tangente, as derivadas vão ser dessa forma aqui. Vamos fazer um exemplo para a gente finalizar. Nessas funções trigonométricas inversas, tem um macete que a gente tem que tomar atenção. A gente viu o seguinte, aqui eu estou derivar o arco tangente. Se a função for arco tangente de x, e eu vou derivar isso, o arco tangente, que tem menos 1. Arco tangente de x, esse x está dentro da tangente, se eu derivo isso, a gente acabou de ver, na verdade eu só defini isso vai ficar 1 sobre 1 mais esse x aqui ao quadrado. O que está aqui dentro aparece ao quadrado. Esse x ao quadrado. Quando o que está aqui dentro for diferente do x, eu tenho que lembrar de uma coisa. Primeira coisa, quando eu for aplicar a fórmula do arco tangente, tem que lembrar disso aqui. Isso aqui vai alterar esses termos em qualquer um dos arco-seno, arco-cosseno, em qualquer um deles. E outra coisa, eu tenho o x3 dentro da função arco tangente. Então, ainda vou ter que usar a regra da cadeia. Então, a derivada de uma função dessa, se eu tenho aqui, ó, arco tangente, ao invés de ser x, é x3, eu tenho a função x3 dentro da função arco tangente. A derivada dela, usando essa fórmula, vai ficar 1 sobre 1 mais esse termo, o que está aqui dentro ao quadrado. Quando era x, ficou só x. Quando é x3, tem que aparecer o x3 aqui ao quadrado. Mas eu não posso esquecer de multiplicar também pela derivada da função que está lá dentro. Derivada da função que está lá dentro usando a regra da cadeia. Como é uma função composta, é o x3 dentro do arco tangente, tem que aparecer ele derivado lá. Então, o macete seria esse. Vocês não esquecerem, na verdade não é um macete, é uma regra. Não esquecer que aquelas fórmulas que eu acabei de mostrar, elas são válidas para quando isso aqui é x, tá? Quando isso aqui é x. Quando você altera esse termo aqui, não é x, é outra função, tem uma função dentro do arco tangente. Então, quando eu vou derivar, eu tenho que lembrar de trocar ele aqui também. Esse aqui, no caso nosso, lá é x3, aqui também tem que ser x3, e ainda tem que aparecer multiplicado pela função que está mais interna lá. Nesse caso é x3. Então, finalizando essa derivada aqui,
Isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais. Aqui vai ficar x, x3, né? Eu escrevi x2 aqui, é x3. x3. Então vai ficar 1 mais x3 ao quadrado, vai ficar x6. Vezes a derivada do x3 fica 3x2. E finalmente, né, a derivada dessa expressão aqui vai ficar 3x2 sobre 1 mais x6. Então essa aqui é a derivada do arco tangente de x3. Eu usei a fórmula do arco tangente, sem esquecer de trocar aqui porque era x3. E não posso esquecer também de usar a regra da cadeia e derivar pela função que estava lá dentro. Então assim que a gente deriva, utiliza essas regras aí que a gente viu para as funções trigonométricas inversas. Bom, então vimos aí derivada da função exponencial, derivadas superiores, diferenciação implícita, resolvemos alguns exercícios. Vou colocar uma lista de exercícios agora sobre esses temas, façam lá e coloquem as dúvidas no Moodle, que na próxima aula a gente volta com as dúvidas e continua nas técnicas de derivação.